em gerador branco BD8000E3, né? Um gerador aí muito parrudo, muito bom. Problema desse gerador aí na assistência, ele chegou, né? Comecei esse vídeo aí de trás para frente para explicar o que eu vou estar realizando nele para melhorar o desempenho na voltagem, né? Para não acontecer variações bruscas na voltagem e nem na frequência. Esse gerador chegou pra gente aí com uma bomba, né? Um filtro, né? Entre esse tanque e essa bomba injetora, para não contaminar ali a bomba injetora, para não dar problema. O que aconteceu foi o seguinte: esse filtro ele tinha um bolsão de ar e o gerador ele se comportava dessa maneira. Como vocês puderam ver aí, a entrada de uma mínima quantidade de ar fazia com que o gerador perdesse frequência e abaixasse a tensão. Isso é perigoso. Por exemplo, a gente vai alimentar um equipamento, um instrumento delicado que necessita de 60 Hz de frequência, né? E uma voltagem estabelecida, a gente necessita de uma frequência boa e também de uma voltagem boa, né? Ideais, né, para o funcionamento. Nesse caso aí, como eu vi, depois de resolvido esse problema, retirando apenas o filtro, como eu comentei anteriormente, eu decidi fazer uma regulagem de maior precisão, aumentar um pouquinho da aceleração, né, que vai aumentar consequentemente a frequência, né, por esse conjunto governor, né, esse conjunto de aceleração da parte frontal do gerador, soltando apenas os parafusos ali, dando uma decaída, uma inclinada, né, nesse acelerador que o gerador tem na parte externa, a fim de conseguir uma frequência que varia entre 60 e 61, né? Que fique mais estável, porque quando o gerador está funcionando para realizar a energia elétrica, né? Gerar energia elétrica, ele pode ser, a depender da carga, que ele flutue, né? Que ele vai para baixo, a frequência abaixa, a voltagem abaixa, né? A tensão abaixa. Então, para manter isso assim um pouquinho mais acima, né, com um pouquinho mais de segurança e qualidade, né, uma eficiência, eu decidi dar uma leve inclinada nele, ó. Até dou uma batidinha ali para fazer uma inclinação melhor, né, um ajuste mais fino, né, e dou partida nele novamente e você vai perceber que a voltagem ela dá uma osciladinha, né, mas ela está ainda dentro dos 230 ali, volts, e a frequência ela vai se estabilizar em 61 Hz, né? Vou lá ver se o conjunto de aceleração está travado, dou partida no gerador, funcionando normalmente, sem muita variação. Percebe ali, ó, 61 Hz, né? Esse 61 ali, se você notar pelo horário de funcionamento do orímetro, né, desse gerador, 3h49. Você vai ver que esse vídeo tem um corte e quando eu retorno, eu deixo esse gerador ligado um bom tempo para ver se tem estabilização, né? Para ver se não tem nenhuma flutuação, porque não é muito interessante ter flutuações, porque isso aí vai receber uma carga, mas nesse caso ele está em aberto, né? Ele não está recebendo carga nenhuma, mas quando ele recebe carga ele tende a reduzir esses valores, né? Da frequência e também da voltagem, e consequentemente, né? Diminuir a rotação, né? A velocidade com que o motor a diesel vai ser forçado a trabalhar mais, em teoria. Nesse caso aí, ó, eu volto, olha lá, 3h57, tá estável, não tem muita variação, tem uma variaçãozinha leve na voltagem, mas eu tenho uma variação na frequência, ele se estabilizou em 61 Hz, então significa que eu não tenho uma aceleração nem uma desaceleração por parte do gerador, né, por parte do motor a diesel. Então significa que ao retirar aquele filtro que ficava entre o tanque de combustível e a bomba, nessa parte aí, ao fazer essa retirada aí, cessou essa entrada de ar, né, que fazia com que a estequiometria, essa mistura ideal entre ar e combustível,
não estabilizasse o gerador. Então essa retirada desse filtro possibilitou que não tivesse mais ar no sistema, o que possibilita que não ocorram mais variações na velocidade, na frequência e nem na rotação do gerador. Posteriormente esse foi feito também nesse que eu mostrei e nesse outro. Foi retirado o mesmo filtro existente, né? Ó o orímetro aí, 0,48, tá vendo? Foi retirado esse filtro que ficava no caminho entre o tanque, novamente, né? Entre o tanque e a bomba injetora. E o gerador não apresentou mais esse problema. Note que a gente tem nesse conjunto de aceleração, ó, alguns buracos, algumas camas, olha lá, sem filtro e uma mola, né? Por aí também você faz alguns trâmites, né? Por alavanca, né? O torque realizado por uma mola aí no sistema de alavanca. Você vai perceber que também ali você consegue brincar com a frequência do gerador também. Para quem tem curiosidade aí, ó, esse é o filtro que ficava, né? Tiramos os dois aí, né? Faltava aquele outro terceiro. E o gerador se comporta de uma maneira perfeita. Depois de algum tempo, lá no orímetro agora, ó, 1 hora aí, né? Funcionando aí dentro do hertz estabelecido, dentro da voltagem estabelecida. Perfeito. Como vocês puderam ver também no print aí, não é um procedimento que não é excluído da Branco. Então é um procedimento até indicado pela Branco, que a Branco indica ser feito, porque os novos modelos aí, né, das novas versões desses geradores já não apresentam mais esse filtro entre o tanque de combustível e a bomba, né? Então foi uma abordagem 100% segura e 100% consultado, né, para fim de não lesionar o cliente. Agora, tem um caso aí, ó, maravilhoso. Um ATS, né, para quem não sabe, é um painel de controle em 51.9 Hz. Esse é um gerador que ele está enclausurado. Você pode perceber isso aí, ó, até pela dilatação do plástico, né, existente. E esse gerador aí, ele está em condições irregulares. Esse daí ele agora é um gerador da Toyama, de modelo TDG 8500E 3DXP. É quase o nome da filha do Elon Musk. Esse gerador aí, pela quantidade de óleo que tinha embaixo dele, determinou-se, né, através de medições, né, do oleômetro, que ele não estava no nível indicativo do sensor de óleo, né? Então ele não estava funcionando e, consequentemente, a frequência dele estava muito baixa. Nesse vídeo a gente só vai... Olha o tanto de óleo. Nesse vídeo a gente só vai abordar quesitos referentes à frequência, principalmente a frequência e também da voltagem, né? Que, consequentemente, tem a ver com o funcionamento ideal do motor a diesel. Coloquei lá uma chave canhão número 8 para ver, né? Realmente tinha um pouco de óleo, mas não estava no nível, né, que é para ele estar. Faço completo com óleo, né? Faço essa parte de completar o óleo do gerador. E para quem tem curiosidade sobre esse óleo, é um óleo 15W40, né? Nesse caso aí, vocês vão ver, tá muito abaixo. Eu meço só para ter a comprovação aí por vídeo que ele tá muito abaixo. E o grande problema desse gerador é que ele tá numa cabine imprópria. Ou seja, é como se você tentasse respirar com um buraco do nariz, né? Você tampasse o outro, você obstruísse o outro. Então, primeiro problema aí que a gente pode ter nos geradores, conforme a frequência e aceleração do gerador que você não estabiliza. Olha o tanto de carbono nesse lugar. Olha as portas, totalmente queimadas pelo diesel. Totalmente queimadas. Olha que legal, o buraquinho que tem para sair a fumaça pela chaminé. Tem nada, basicamente isso aí fica enfurnado. Calor pode até subir, mas ele está enfurnado aí dentro, né? Aí vou fazer a colocada de óleo. E o negócio que eu estava falando é o seguinte: o diesel, o tipo do diesel que você está usando interfere diretamente na bomba, que interfere diretamente no bico injetor, né? Mas para motores estacionários, né, o diesel S500, né, que não é de consumo imediato, que ele pode ficar dentro do reservatório e também que ele não danifica a bomba injetora nem o bico injetor da parte superior do cabeçote. Então você tem a qualidade do diesel,
você tem um quesito, né, muito legal, muito fundamentado aí, não colocar filtros entre o tanque e a bomba, certo? Também temos aí o caso desse gerador, não cabine ele sem uma ventilação específica, sem um projeto bem arquitetado, porque isso é fruto de um projeto desarquitetado, um projeto errôneo. Para quem tem curiosidade também sobre o motor desses geradores, tanto desse Toyama quanto da Branco, é um motor de 13,5 HP, né? Então é interessante você não enclausurar esses geradores, porque quando você faz isso, o gerador está respirando, né? Lá na estequiometria que eu comentei anteriormente, a área de combustível, a estequiometria não está perfeita. O gerador basicamente ele está puxando para dentro o CO2, o monóxido de carbono, ou o dióxido de carbono, né? Então é um dos quesitos para vocês ficarem atentos a isso, porque o bom funcionamento do gerador depende de quem está operando, depende da linha elétrica instalada. Nesse caso aí tem um controle de ATS, ele é automático. Fizeram um circuito ali, né, elétrico, de um disjuntor falta de fase. Quando falta a fase, ele aciona, né, ele liga automaticamente, por isso que serve esse painel. Para um gerador funcionar automaticamente quando acaba a energia. Por quê? Porque esse gerador em específico, ele está alimentando uma geladeira de vacinas, né? Só que o que está sendo ingrato com esse gerador é a forma que ele está sendo reservado. Ele tem que ficar numa área aberta, ou ele tem que ter um sistema de ventilação dessa área eficiente. Pode ser que você utilize pelo sistema automático a própria geração de energia do gerador para colocar um exaustor ali, né? Para fazer com que essa fumaça flua, suba, que você não tenha problemas com filtros ali, né? Filtros de ar do gerador, que é justamente o problema desse gerador. Vocês vão ver a fornalha que vira isso, né? Parece que eu tô numa festa de São João, cara. O fumaceiro, sabe quando você apaga a fogueira, fica aquele fumaceiro? Igualzinho, vocês vão observar. Completei com óleo, né? O gerador. Olha lá, agora é mais visível o óleo, né? É nesse estado aí mesmo. Vou mensurar para vocês, ó. O indicativo aí, bonitinho. Vou colocar lá. Vou deixar ele startado, já ligado no ATS, nesse controle, né, automático. E vou derrubar uma fase no painel principal ali, ó. É o primeiro disjuntor, que é como um simulador da falta de fase, né? Então a gente derruba o primeiro disjuntor, né? Não esquecendo, obviamente, de fazer a conexão do ATS no gerador. E consequentemente também, né, ligando esse ATS aí, ó. Se não ligar, não vai. Ligou, olha isso aí. Repara na oscilação que ele está tendo. Vou medir a carga dele, né, para quanto que ele está gerando. Observa. Tá certo isso? Não tá. Já foi passado, já foi avisado. Mas, porém, né, a gente só trabalha. Então vamos nessa, ó. Voltagem 214. Frequência 44 Hz. Isso está alimentando uma geladeira científica, né? Uma geladeira parruda, né? Olha a foto aí, observa a foto. 44 Hz não é uma frequência ideal. Ela comporta sim 50 Hz, ela comporta sim 60 Hz. Mas 44 é uma frequência muito abaixo. Você vai sobrecarregar a geladeira. Você vai ter aquecimento na geladeira, né? Na parte do motor. Não é interessante, não é ideal. Então o que a gente faz aí é fazer uma análise mais rudimentada, né? A gente observa, vê o que está acontecendo, liga lá o disjuntor, ó, voltou a fase, voltou a energia da rua. Aí ele leva 45 segundos mais 5 segundos para estabilização de carga ali, né? Para sequestrar as cargas flutuantes, né? Para aquelas cargas residuais que ficam. Então ele é um controle bem automático, esse ATS é muito interessante se ter, mas não nessas condições. Condições aí, ó, parece que eu abri
Parece que eu abri a janela pro inferno, porque só fumaça. E tóxica. É a fumaça que queima o olho da gente. Tá numa condição bem perigosa. Tá com o diesel S500. Tá sem filtro entre a parte do tanque e da bomba. Porém, você tem o nariz entupido dele. Ele não tá conseguindo respirar, em teoria. Então você tem que fazer o quê? A troca do filtro. Porque o filtro estava como? Saturado. O filtro estava saturado, olha as fotos aí. Impedindo com que aconteça a estequiometria perfeita, né? A mistura perfeita entre ar e combustível, que faz o motor girar de maneira saudável. Um filtro saturado impede a entrada de ar e o princípio da combustão é quebrado. Ou pouco ar, o princípio da combustão é quebrado. O que não tinha em um, tinha no outro, se você reparar, né? Agora aí, ó, tudo conectado, limpo, bonito, maravilha. Ligou o ATS, derrubou a fase lá, teste. Ele conta 5 segundos, aparece 1, ele pressiona e ele aumenta mais 6, né? Para as cargas que estiverem fluindo não danificar. Perceba que só tem aquela explosão de princípio. E a frequência, 60 Hz estabilizado em 222 volts aproximados. Então você percebe que manutenção foi plausível, uma troca de filtro, uma reposição de óleo, né? A gente tem aí um sistema ideal. Vou lá, vejo que funciona tudo, beleza, maravilha. Faço para ele fazer a contagem regressiva de 45 para baixo para ver se ele está desligando, para ver se está mantendo operante nas partes de parada, né, pelo ATS. Porque se esse ATS vir a apresentar problema, é todo um quesito de programação que você tem que fazer nele. É um pouquinho chato, um pouquinho demorado, mas vale a pena num sistema automatizado. Perceba aí, ó, 220, né, 221 aí, 60 Hz. Não tenho problema com isso. Esse é um gerador bastante estável. O da Branco também é, mas eu prefiro o da Toyama. Não posso negar o prefiro da Toyama. Faltando 3 segundos, 2 segundos, você vai ver que ele para sozinho. Pronto. Zero. Agora eu vou apresentar para vocês uma terceira forma aí de vocês estarem observando, né, funcionamento aí de um gerador, que vocês possam regular a frequência, estabilizarem a frequência e a voltagem por meio desse conjunto de aceleração e desses 4 pinos circulados em vermelho. Você consegue fazer a alteração da alavanca. Fazendo a alteração de alavanca pelo um torque, né, sendo aplicado por uma mola, que é essa mola circulada em azul, vocês conseguem, quanto mais distantes, fazer com que o gerador ele trabalhe mais acelerado e mais perto do eixo, menos acelerado. Isso vai acontecer o quê? Menor aceleração, menor velocidade, óbvio. Menor velocidade, menor frequência, né? Esses 2 parafusos circulados em verde, se vocês alavancarem, né, girarem para cima ou para baixo esse conjunto, né, essa base, eles também alteram na pressão da mola, no cai elástico da mola. E, consequentemente, você vai alterar também a aceleração do gerador, certo? Nesse gerador aí, você tem a frequência de 61 Hz também, porque foi feito esse tipo de serviço que eu estou falando. Geralmente esses geradores vêm de fábrica com a mola no segundo engate. Só que nesse caso eu passei para o primeiro engate, porque tem mais pressão, né? Mais deformação elástica por conta da mola, ou seja, mais alavanca, né? Mais efeito de alavanca sendo aplicado no acelerador. E com isso você também consegue regular aí a frequência e voltagem do teu gerador.